E nesse meio tempo, a gente ligou para a base de Natal, né, avisando que parecia que tinha sido encontrado um bote salva-vidas, né, para saber se eles tinham alguma informação ou não. E depois de um tempo, né, o comandante do barco de pesca nos ligou novamente, avisando que era realmente, eles acreditavam que tinha um náufrago, né, que tinha uma pessoa num bote salva-vidas e tinha, né, tinha uma pessoa assim acenando que eles iam até lá mesmo, chegar perto e buscar. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Bom, o bate-papo de hoje é com uma bióloga que esteve presente num momento surreal, no mínimo muito emocionante. Na verdade, na semana passada a gente conversou com Alex Bellini, um italiano explorador que já fez umas aventuras incríveis pelo mundo, atravessou o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico a remo, e quando ele atravessava o Atlântico, acabou a comida, ficou 5 dias sem comer, quase morreu. Não fosse por um momento, por uma sorte, que ele mesmo fala que foi uma sorte tremenda, encontrar o arquipélago São Pedro e São Paulo. E lá encontrou pesquisadores que o ajudou, né, a sobreviver e seguir adiante e completar essa empreitada que foi a travessia do Atlântico, que durou um pouco mais de 6 meses, se não me engano 7, 8 meses. Isso foi entre 2005 e 2006. E hoje eu tenho a alegria de conversar com uma amiga de muitos anos, que eu conheci pelo meu irmão, Rafael, lá em Rio Grande. Ela está lá em Rio Grande também. Juliana de Túlio, seja muito bem-vinda ao Maré Sonora. Muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui hoje. Oi, Marina. O prazer é meu. Eu não sei quando foi a última vez que a gente se viu pessoalmente em Rio Grande. Não sei se faz, uns 15 anos para mais, Ju. O que você acha? Acho que sim, para mais até. O Rafa saiu daqui faz quanto tempo? Boa pergunta, Rafael. Ele tem que responder aí. Ele está na Nova Zelândia já tem mais de 10 anos. Eu não sei quanto que... É. Ah, não, então faz mais. Ju, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal onde cada pessoa está falando, porque a gente está conversando de forma remota, né? Conta um pouquinho de onde você está agora. Eu moro eu estou na minha casa, eu moro na Praia do Cassino, que é um balneário de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é 200 quilômetros mais ou menos da divisa do Uruguai, do Chuí. Muito calor por aí agora? Não, sabe que não, essa madrugada até fez quase 15 graus, assim, então deu uma esfriadinha nesse verão, mas semana passada tava. 15 graus em pleno fevereiro, uau! O nosso carnaval tá um pouco frio esse ano. E Juliana, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, antes da gente cair no assunto com Alex Bellini. Você é bióloga de formação, conta um pouquinho da sua atuação. Isso, eu sou bióloga, né? Eu vim para Rio Grande para fazer biologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e acabei terminando a faculdade já me envolvendo em projetos de pesquisa aqui junto com o Museu Oceanográfico e o Laboratório de Mamíferos Marinhos, e acabei me envolvendo em pesquisas basicamente com cetáceos, né? Com golfinhos e baleias, e acabei fazendo o mestrado e o doutorado em oceanografia biológica, e hoje eu sou bolsista pós-doutorado na universidade, onde eu, além de realizar algumas pesquisas, eu também dou aula no curso de pós-graduação em oceanografia biológica. Para quem não sabe, a Juliana também é conhecida como JUSP, né? Na época da faculdade E por quê? Tinha muita Juliana na graduação? Como é que é a história desse apelido? Tinha. Era bem por isso, tinha Julianas de tudo quanto é lugar, e eu era a única que era de São Paulo, então acabou sendo Ju SP, e
alguém leu uma vez JUSP e aí ficou. Bom, e agora vamos entrar no assunto da nossa conversa de hoje, Ju. Você fez algumas viagens para o arquipélago de São Pedro e São Paulo, foi isso? Por que você caiu na região? Como é que foi a sua chegada lá? Sim, não, eu cheguei a... Bom, quando eu estava ainda na graduação, né, no curso de biologia, eu fazia vários estágios nos laboratórios aqui da universidade, e um dos estágios que eu fiz envolvia, que tinha pesquisa lá, né, que o professor era envolvido com pesquisas lá. Eu acabei fazendo, né, fui convidada para participar, e aí algumas vezes eu fui convidada para ir para São Pedro e São Paulo, né, como pesquisadora para coletar dados, né. Num primeiro momento eu participava de pesquisas com as aves marinhas lá, que era com o professor Vouri, e nas últimas vezes que eu fui, eu já estava envolvida num projeto de pesquisa que era com os golfinhos que habitam aquela região, e era um projeto que tinha participação do Museu Oceanográfico, o Laboratório de Mamíferos Marinhos do Museu Oceanográfico aqui de Rio Grande, e um laboratório da URGS também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi na última vez, inclusive, que eu fui para lá, que acho, se eu não me engano, foi 2006, que aí a gente teve esse episódio de conhecer o Alex, nessa situação que você descreveu, né? As viagens para lá, como é que eram? Bom, faz tempo que eu não vou, né? A última vez que eu fui foi exatamente nessa viagem, em 2006. Mas na época a gente ia para Natal, ficava hospedada na base marinha lá de Natal, e os barcos de pescadores que tinham um convênio, né, com o projeto do arquipélago de São Pedro e São Paulo, eram responsáveis por, né, transportar os pesquisadores e os mantimentos até as ilhas, até a ilha, né? Então, a gente saía de Natal, da base de Natal, demorava entre 3 a 5 dias para chegar no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E geralmente a gente ficava 15 dias, e quando os 15 dias, né, terminavam, o outro barco pesqueiro já saía da base de Natal e rendia, né, os pesquisadores com outros pesquisadores e os mantimentos para eles, né. E a gente retornava com o barco pesqueiro também para a base de Natal depois. Para você, essa travessia era tranquila ou você tinha problema de marear na viagem? Olha, eu sempre encarei como uma aventura, né? Não digo que era fácil, mas eu nunca tive muito problema com mareio, né? Eu nunca mareei muito, mas não era muito tranquilo, não, porque balançava bastante. E a maioria das vezes que eu atravessei, o barco quebrou, então a gente nunca fez em menos de 5 dias também a travessia. Sempre tinha algum problema na embarcação. Ju, para o pessoal que não conhece o arquipélago São Pedro e São Paulo, eu queria te pedir para falar um pouquinho da importância daquele lugar, o que vem a ser esse arquipélago. Apresenta um pouquinho a região para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar daquele lugar que se não me engano, está na latitude 1 grau norte, é isso mesmo? Eu acho que agora me pegou, não tenho certeza, a localização não tenho certeza. Mas esse arquipélago, ele é situado bem no meio da cadeia mesoatlântica, né, que passa bem no meio do Oceano Atlântico. Ele está um pouco ao norte mesmo, no hemisfério norte, mas ele fica bem entre o Brasil e África, assim, né, pelo que eu lembro no mapa. E a importância dele para o Brasil é territorial também, né? Além de ser uma área altamente produtiva, né? Por ter essas cadeias de montanha no meio do oceano, que torna a área produtiva, né? Tem uma riqueza enorme, né? Da fauna marinha na região, além de ter recursos pesqueiros também que têm sido explorados também, mas que
é muito importante também para o Brasil, e a parte territorial, né? O Brasil ele tem uma expansão territorial marinha graças também à ocupação brasileira dessas ilhas, né? Tem uma extensão até Fernando de Noronha e continua a extensão para o meio do Atlântico também por causa da ocupação do arquipélago de São Paulo. E você mergulhava nas vezes que você ia para lá? Como é que era isso? Porque dizem que o mergulho lá é sensacional, né? Único no mundo. Sim, não, dizem que mas como quando a gente está lá como pesquisador, a gente não tem autorização de realizar, essas atividades fora né, quando não está no âmbito da tua pesquisa, né? Então, assim, tem uma baía ali, que o lugar é muito lindo, né? Assim, só dava para mergulhar com snorkel, né? Mas com equipamento mesmo de mergulho, a gente não mergulhava, não, porque daí teria que ter uma permissão especial, né? Tanto da Marinha como dos projetos, né? Que são gerenciados pelo CNPq. Bom, então vamos cair na história do Alex Bellini. Você se lembra do que daquela situação, Juliana? Conta um pouquinho daquela empreitada dele chegando ali. Foi algo assim, quando a gente voltou, a gente contava, quase ninguém acreditava, né? Mas no dia que o Alex chegou lá, a gente acordava naquela... Quando ele chegou, né, em 2006 eu trabalhava, a gente foi para lá para fazer a parte de pesquisa com os golfinhos que habitam ali a região. E eu e a Marcinha, que era a outra, né, colega que estava lá para participar da mesma pesquisa, todos os dias de manhã cedo a gente embarcava nos barcos pesqueiros ali para tentar mostrar os golfinhos, né, para tirar foto, amostras de pele, né, a gente tirava biópsias. E nesse dia, né, a gente acordou cedo normalmente, se eu não me engano, era umas 5 horas da manhã, que a gente usualmente conversava pelo rádio, né, com o comandante do barco de pesca, e ele nos falou que eles iriam atrasar um pouco, porque eles achavam que tinham visto um bote salva-vidas, que parecia esses botes laranjinhas, né, que quando se tem em navios ou em barcos, né, e eles tinham avistado um no horizonte. E aí ele nos avisou que ia atrasar por causa disso. E nesse meio tempo, a gente ligou para a base de Natal, né, avisando que parecia que tinha sido encontrado um bote salva-vidas, né, para saber se eles tinham alguma informação ou não. E depois de um tempo, né, o comandante do barco de pesca nos ligou novamente, avisando que era realmente, eles acreditavam que tinha um náufrago, né, que tinha uma pessoa num bote salva-vidas e tinha uma pessoa assim acenando que eles iam até lá mesmo, chegar perto e buscar. E depois de um tempo, então, eles nos avisaram que a pessoa não falava nada de português, eles não estavam entendendo nada que a pessoa estava falando e que perguntou se a gente não podia ajudar. E aí foi quando a gente foi e encontrou o Alex lá no barco já de pesca e estava morrendo de fome, tanto é que a primeira cena que eu tenho dele é ele sentado ali no convés do barco, comendo muita manteiga com bolacha. E aí foi assim, aí ele falava pouco também, ele estava meio fraco também, né? Ele chegou, já fazia, se eu não me engano, fazia quase uma semana que ele não tinha mais comida no barco, ele só bebia água, porque enquanto ele remava, ele conseguia dessalinizar a água, né? Ele tinha acho que era não sei, algum adaptador, né, que enquanto ele remava, ele saía um caninho com água potável para ele beber. E então ele estava bem debilitado, assim, bem fraco. E você falou que ele não falava muito, que ele estava fraco. Você se lembra de alguma conversa que você teve com ele na medida que o tempo foi passando e ele foi ficando um pouco mais capaz de conversar? Você lembra um pouquinho das trocas de conversas entre vocês?
Lembra, assim, aos poucos, primeiro eu acho que a primeira coisa ele estava matando um pouco a fome, né? Então talvez até seja por isso que ele não falava tanto. Mas depois ele foi explicando, o inglês dele tava, a gente não estava conseguindo se comunicar muito bem, ele falava meio devagar também, e às vezes não conseguia, mas depois ele foi contando que a intenção dele era chegar em Fortaleza, no Brasil, né? Que ele tinha toda uma campanha por trás da viagem dele, inclusive, que se ele chegasse em Fortaleza, ele ia conseguir entregar uma doação para uma casa de meninos carentes, né? E aí foi aí que depois que ele contou essa parte que a gente entrou também de novo em contato, né, com o pessoal da Marinha, avisando, e aí eles, né, conversaram também, o pessoal da Base Naval de Natal falou com o pessoal da Marinha de Fortaleza, e aí foi feito todo o esquema, assim, né, que a Marinha apoiou essa continuidade da viagem dele. Então, depois de algumas horas, assim, que ele já estava mais calmo, assim, revigorado, aí a gente conseguiu, então, fazer com que a viagem dele continuasse, né. E ele falou que ficou por lá uns 4 dias. O que aconteceu nesse período? Sim, porque ele não tinha mais nenhum mantimento, né? Então, a ideia, quando a gente conseguiu entender qual que era a proposta dele, né? Porque num primeiro momento a gente achava que ele tinha desistido da viagem, né? Que ele ia querer voltar com o barco. E aí, quando a gente entendeu que não, que ele queria continuar, aí a Marinha... a gente já estava no final da primeira parte, né, da expedição. Em poucos dias, o barco de pesca que ia trazer os novos pesquisadores para ficar na ilha já sairia de Natal. Então, a gente conseguiu fazer uma lista, né, de tudo que ele precisava para continuar a viagem dele. E aí, todo o mantimento, as comidas, água, né, e o que mais ele pediu, a Marinha do Brasil colocou no barco, que veio até São Pedro de São Paulo. Então, esses 4 dias de espera foi o tempo que o barco saiu lá de Natal e chegou no arquipélago São Pedro de São Paulo. Eu perguntei para ele, tem uma cena, não sei se você chegou a ver, Ju, tem uma cena dele chegando lá em Fortaleza, e aí ele começa a gritar de emoção, né, chegando, vários fogos de artifício e tal. E tem um vídeo antes da chegada dele em que ele começa a falar de pizza, de sabores de pizza, que ele estava com muita vontade, antes de, inclusive, de chegar aí lá no arquipélago, né, de ter essa situação desesperadora. Mas tem um vídeo muito engraçado que ele começa a falar das pizzas que ele sonhava em comer e tal, e aí eu perguntei para ele, aí, você comeu a pizza, né, chegou em Fortaleza e tal, ele falou que comeu, mas não era uma coisa sensacional, assim, foi um pouco frustrante. Sim, lá em São Pedro de São Paulo, a gente, né, ele acabou, ele dormia, continuou dormindo, né, sempre ele quase não saía também do barco dele, né, mas algumas vezes a gente conseguiu trazer ele também para fazer algumas refeições lá com a gente também, né? Mas acho que ele já estava tanto tempo comendo enlatado e só comida dessas rápidas que ele comia bastante lá com a gente. E aí eu perguntei para ele, você aprendeu um pouco de português com a galera, com os pesquisadores? Daí ele me contou. O que ele contou? Nem lembro muito. Ele falou que chegou assim, aprendeu a falar com um sotaque carregadíssimo, né? Cheguei, caralho! Ele falou que ele chegou e falou isso também na frente do prefeito lá de Fortaleza, dos políticos, né? Só que ele fala com um sotaque muito engraçado, né? Então, até se entender realmente o que ele quis dizer. Aliás, me perdoe o linguajar, ouvinte ou ouve. E o que mais que você se recorda, Ju, daquele momento que você quer compartilhar hoje?
Ai, pior que é difícil, mas quase não lembro, assim, faz muito tempo mesmo. Eu até estava vendo as fotos para ver se eu recordava de mais alguma coisa. Mas o que foi mais, assim, chocante, assim, mais, o diferencial mesmo foi o jeito, né, que ele apareceu. Primeiro era um bote, primeiro era só um bote, depois era um náufrago, e daí, em seguida que... Ah, lembrei também que logo que a gente avisou a base naval, né, a gente ficou sabendo que tinha um náufrago, né? A princípio, os pescadores descreveram ele como um náufrago. Aí a gente pediu ajuda, né, para a base naval para saber quais seriam os primeiros procedimentos, assim, né? O que a gente tem que oferecer, se tem algum procedimento até de primeiros socorros, né? A gente não sabia qual era o estado que ele estava, né? E eles falaram, olha, não deixa ele comer nada ainda, primeiro só dá água, daí depois aos poucos dê alguma fruta, mas assim, alguma coisa leve. E a gente chegou, na hora que a gente foi com essa recomendação para a embarcação, ele já estava sentado no convés, comendo muita margarina, né, com bolacha. Ele pegava a bolacha como se fosse uma colher, assim, enchia de margarina e comia. Falava, não tem mais o que fazer, agora já era. Ou ele vai passar mal, ou ele vai melhorar. Nossa, que história, né? Ele falou que é uma história que vai além da imaginação, que renderia um livro à parte. Só esse trecho aí indo para o Brasil, né? Mas isso, assim, depois eu lembro também que quando a gente conseguiu convencer ele, porque ele era meio reticente em sair da embarcação dele, né? Daí quando a gente falou, não, tá tudo bem, vamos ali só, né, se quiser subir ali, conhecer a sede ali, né, do arquipélago. Aí ele subiu também, ele quase não conseguia parar em pé, né? Porque imagina, ele já estava há 7 meses, se eu não me engano, num bar, né? Num barco a remo de 7 metros. Então, assim, acho que ele mareava até, porque ele não parava direito em pé, assim. E foi, sem dúvida, uma das viagens mais marcantes para você lá para o arquipélago, né, Ju? Ah, com certeza, com certeza. Essa história, às vezes, eu contando, nem eu acredito direito, né? Porque é surreal, né? Você tá no meio do oceano, onde não passa quase ninguém, né? Quem passa por ali é quem realmente está indo ali. E aí chegar um botezinho, assim, né? Um barco a remo. Nossa. Quais são. Você falou que na época estava focada com os golfinhos, né? Os trabalhos, as pesquisas eram mais focadas com golfinhos. Atualmente, qual que é a sua linha de trabalho, Ju? A minha linha de trabalho continua, né? Eu trabalho ainda principalmente com cetáceos, né? Com baleias e golfinhos, mas eu não tô mais trabalhando nessa área, né? Eu trabalho aqui com monitoramentos de navio também, mas do Chuí até o Rio de Janeiro, em águas mais profundas, assim, não tão costeiras, né? O meu último trabalho que foi o doutorado, né? Foi entre mais ou menos 100 metros e 1.500, 2.000 metros de profundidade. Aí são várias espécies, né, que ocorrem nessa área. E aí você fica, obviamente, embarcada, né, para fazer os trabalhos, as práticas. Eu ficava... Não, meu doutorado todo a gente fez 10 embarques, né, com um navio aqui da universidade, embarques de 30 e 35 dias, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas agora eu como professora agora estou mais não tenho saído muito, né? A gente está em tempos mais de renovação de projetos, tudo, então eu tenho ficado mais em casa mesmo, né? Fora a pandemia, tá? Tinha um passarinho querendo falar mais alto que você aí, você viu? Sim, é uma. Quer que eu repita alguma coisa? Não, ficou legal, relaxa, eu tava só brincando. É que aqui em casa tem muito passarinho e essa hora eles começam a cantar. Até às 6 da tarde eles ficam assim. Ô Ju, e só pra gente finalizar, o que ficou de aprendizado dessas suas experiências viajando pro arquipélago São Pedro e São Paulo? Ai, Marina. Assim, uma coisa, aprendizados para sua vida, coisa que você fala, que você conta, assim, você tá com uma filhinha pequena, né? O que você contaria para ela quando tinha mais
velha, assim, que é mais crescida, né? Que você... Alguns aprendizados que você teve dessas vivências embarcada, ou então em São Paulo, em São Pedro e São Paulo, o que você quer compartilhar para a gente fechar? Ai, Marina, não pensei sobre isso. Te peguei de surpresa, né? Me pegou de surpresa, não tô nada filósofa hoje. Não, não sei, na verdade, aqui, né, São Pedro e São Paulo foi um dos lugares mais intensos, né? Eu acho que todas essas viagens que a gente faz, né, para pesquisa, ainda mais que eu venho de uma área de pesquisa de campo, né, intensa, que fui para São Pedro e São Paulo, eu fui também para a Antártica algumas vezes, e mesmo embarcado em águas do Brasil, né, quando a gente está muito tempo no ambiente natural, né? Fui para a Amazônia também, que é outro lugar que para mim é impressionante, assim, a força da natureza, né? Você está submetida à força da natureza, né? Então, são lugares que eu me sinto muito bem, né? E que, bom, a gente tenta fazer um pouquinho cada dia para conseguir conservar, né? E que as próximas gerações tenham a oportunidade de vivenciar tudo que a gente vivenciou nesses lugares mais isolados, né? Muito legal, Ju. Muito, muito obrigada, viu? Foi sensacional falar contigo. Eu fiquei aqui só imaginando vocês lá recebendo o Alex, né? Putz, acompanhando aquela situação de filme, né? Deve ter sido fantástica, né? Sim. Não, foi mesmo. Foi um dos episódios da minha vida que, assim, inacreditável. Nem eu, às vezes, acredito que eu vivenciei também. Foi muito legal. Super obrigada por conversar comigo aí hoje. Muito legal te rever depois de tantos anos. Quando você quiser participar de novo, contando... Porque aqui a gente tem espaço não só para navegação, mas para ciência, conservação, fotografia, enfim... Tem espaço para pessoas que têm uma trajetória muito legal, como eu sei que você tem. Se quiser voltar para contar um pouquinho sobre outros trabalhos, fique à vontade, será super bem-vinda, Ju. Obrigada, Marina. Bom saber. Quem sabe a gente não combina outras mesmo. E assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais um bate-papo por aqui. E um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que nos ajudam a seguir adiante. E se você gostou e quer nos ajudar também, é muito fácil. Contribua com o valor que puder através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. E muita gente me pergunta qual que é o valor ideal para essa contribuição. E olha só, não existe valor mínimo ou máximo. Qualquer ajuda, mesmo R$5, são super bem-vindos. Fique super à vontade para decidir. E a gente agradece. E se você mora fora do Brasil, também é possível participar. Para isso, tem um link na descrição deste episódio, direto para o Anchor. E lá você pode fazer uma contribuição mensal por meio de uma assinatura. Dá uma olhadinha lá que está super bem explicado. O Maré Sonora também conta com o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um bate-papo inédito por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!